Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso café devocional online. Estamos aqui na expectativa de poder termos o nosso café presencial e, enquanto isso, estamos aqui em família, nos nossos lares, com os nossos irmãos, nutrindo a comunhão uns com os outros, a comunhão com a palavra, a comunhão do Espírito, a comunhão por meio do sangue de Jesus. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã algo que essa semana foi muito presente nos nossos encontros, nos pastoreios, nos aconselhamentos. Também foi o assunto do nosso encontro online com os irmãos que participam da plataforma Farol. Então, eu queria falar sobre um tema que foi muito presente na nossa semana. Eu queria falar sobre a maravilhosa graça de Deus, né? E eu queria começar contando uma história que quem nos contou foi o nosso amigo, pastor Luiz, aqui do interior do Paraná, de Paranavaí, né? E ele contou algo muito interessante. Ele falou sobre uma pessoa que há algum tempo tentava ser aprovada no seu teste de habilitação para dirigir sua carteira de motorista, né? E essa pessoa treinava e praticava nas suas aulas, e quando chegava no dia da avaliação, no dia da prova, essa pessoa ficava nervosa e não conseguia completar as suas tarefas, e assim era reprovada uma vez atrás da outra. Talvez você já tenha passado por isso, conhece alguém que passou por isso, né? E aconteceu que aquele instrutor percebeu isso e ele falou para aquela pessoa praticar o circuito que ela seria avaliada enquanto ele iria fazer outra coisa, né? E quando ele saiu, né, ele ficou observando ela fazer todo o percurso, e ele viu que ela sabia fazer, que ela conseguia fazer, né? E quando ela voltou e ele a encontrou, ele deu a notícia para ela de que ela haveria sido aprovada, né? Qual que é a moral dessa história, né? A moral dessa história é que quando aquela mulher ela não tinha sobre ela o peso da avaliação, né, o peso do julgamento, né, ou o peso da cobrança, ou o peso da performance, ou o peso do resultado, ela conseguiu fluir naquilo que estava dentro dela. E nós tivemos aí um exemplo maravilhoso de graça, né, de um favor. E eu vejo que numa época em que as pessoas estão falando muito sobre quebrar as crenças limitantes para que tenha uma vida fluida, para que possa se concentrar e alcançar resultados e produtividade, talvez a grande chave para nós, a grande chave para que tenhamos uma vida leve, uma vida veloz e uma vida eficiente, produtiva, seja pensarmos nessa maravilhosa graça de Deus. A graça ela é um conceito que ela vem da origem latina. Essa palavra é uma palavra latina, né, que tem por significado um amor incondicional, um dom gratuito, um favor concedido a alguém de forma imerecida e generosidade incondicional, né? Ela não existe dentro do vocabulário grego, mas ela tem ali uma relação com a palavra caritas, que tem a ver com favor e generosidade, baseado na mitologia grega, nas três filhas de Zeus com Hera, né?
as 3 filhas que tinham como nome Abigail, Thalia e Eufrosina. Então, que significa claridade, brilho, fertilidade, o brotar das flores, alegria. Então, toda esses atributos têm de alguma maneira a ver com favor e generosidade. Então, ela tinha esse contexto dentro da mitologia grega, mas a sua origem ela está dentro do latim, por isso que ela estava mais presente dentro da cultura romana. No Império Romano, quando você vai observar e pesquisar a presença da palavra graça, ela está associada, relacionada a um bônus do imperador, né? Que graciosamente o imperador celebrava o seu aniversário dando um bônus aos seus soldados, mesmo que eles não tivessem trabalhado extra ou tivessem feito algo para merecer esse bônus. Então, tem essa ideia de um favor, tem essa ideia de uma generosidade. Assim também como era uma palavra usada nas saudações, tanto as saudações quando as pessoas se cumprimentavam, como as saudações quando elas escreviam as suas cartas. E isso falava do desejo que uma pessoa tinha para com a outra de coisas boas. Então, quando uma pessoa desejava a outra coisas boas, beleza, alegria, favor dos deuses, então ela saudava a outra pessoa com graça, com gratia, que é a palavra latina, né? A origem da palavra latina. Então, por que essa contextualização? Porque essa palavra ela foi incorporada à mensagem do Evangelho. Ela foi incorporada à narrativa bíblica. E quando ela foi incorporada, ela também foi alargada no seu significado, ela foi expandida na sua compreensão e na sua aplicação, porque ela vai não apenas trazer a ideia de um favor concedido ou uma retribuição não merecida, né? Porque ela vai falar das dádivas de Deus. Então não é só algo que alguém dá a outra pessoa, algo que alguém deseja a outra pessoa, mas ela vai falar também desse caráter generoso e gracioso de Deus, em que nada fizemos para ser habilitados a algum tipo de retribuição, porém Deus nos concede dádivas, nos concede bênçãos, nos concede uma série de favores, né? Então, a palavra graça no Evangelho, ela vai transcender o desejo natural de coisas boas para outra pessoa. E vai afirmar que toda boa dádiva, que tudo que existe de bom, vem de Deus. Olha como há uma expansão nisso. Já não é apenas o desejo de desejar algo bom ou fazer algo bom, mas ela vai ganhar essa profundidade de que toda boa dádiva, tudo que é bom, vem de Deus Todo-Poderoso, que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, que em união com esse Messias, em união com Cristo, efetivamente estamos sendo abençoados, estamos sendo supridos por uma graça maravilhosa de Deus. Então, a graça vai falar dessa bondade de Deus para com todos os homens indignos e não merecedores. Então, a graça ela vai ganhar profundidade. A mensagem do Evangelho ela se tornou graciosa. No sentido de Lucas capítulo 4, versículo 22, vai dizer que todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca de Jesus. Eles diziam, não é esse o filho de José? Então, a mensagem do Evangelho, com todo esse enriquecimento de significado, ela passou a ser uma mensagem graciosa, uma mensagem notória, uma mensagem que atraía uma multidão de pessoas, homens que vinham de todos os lugares. Então, essa graça provém desse
favor de Deus, desse poder de Deus que atuou sobre o Messias. Por isso que João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele veio como um manifesto de graça a todos os homens. Contudo, a partir do momento que a gente entende aí essa contextualização, né, que existe uma compreensão de graça na cultura grega associada com a mitologia, assim como existe a graça original do latim, que fazia parte da vida das pessoas, esse desejar coisas boas aos outros, nós vemos que a graça dentro do Evangelho, ela ganha outro significado. Toda boa dádiva, tudo que é bom, vem de Deus. E aí nós vamos perceber algo que nós, como igreja, precisamos resgatar, que é a compreensão da graça comum, que a teologia chama de a graça comum a todos os homens, que nos faz ver a vida, a própria vida, como um dom de Deus. A vida como a maior graça concedida de Deus. É algo que o homem não pode conquistar ou gerar por si só, mas ela é uma dádiva, ela é um dom de Deus. Então, o primeiro e maior testemunho da graça comum a todos os homens é a própria vida, é o próprio ar que respiramos, a vida que desfrutamos. E o que é a graça comum, né? A graça comum é a graça pelo qual Deus dá a toda a humanidade inúmeras dádivas que não fazem parte da graça salvadora. A graça comum, esse nome foi dado pela teologia, graça comum, porque ela é comum a todos. Foi dada a todos, sem distinção, sem discriminação, porque... como diz Jesus em suas palavras em Mateus capítulo 5, 43, né, ele fala que porque Deus fez com que o sol nascesse sobre os bons e sobre os maus, que a chuva caísse sobre os justos e os injustos. Isso é a graça comum. É a dádiva de Deus derramada sobre toda a humanidade. Então, tudo que existe de bom, de belo e de verdadeiro na existência, na humanidade, na criação, na sociedade, na vida, é graça comum. É Deus dando ao homem a condição de poder viver e de poder desfrutar da vida. Só que essa graça comum, ela é ineficaz, ela não funciona para a salvação, uma vez que ela não é acompanhada de arrependimento e fé para a salvação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai olhar para a nossa volta e vai dizer que, pela graça, a terra é produtiva. Então, pela graça de Deus, a terra produz alimento, produz vestimentas, produz abrigo. Então, você vai ver que Deus plantou o homem num jardim, né? Deus colocou o homem num jardim. Primeiro, Deus planta esse jardim na região do Éden e coloca o homem ali para que ele cultive, para que o homem se tornasse um agente cultural. O que é isso? Pela graça, Deus fez com que a terra produzisse. Pela graça, Deus deu ao homem uma terra para produzir. Pela graça, o homem trabalha nessa terra e essa terra produz para ele alimento, produz para ele abrigo, produz para ele vestimenta. Então, se hoje existe produtividade, se hoje existe essa capacidade do homem como um agente cultural, de viver o trabalho como um mandamento gracioso de Deus, tudo isso só é possível pela graça comum. Deus deu condições à humanidade de poder trabalhar a terra, da terra produzir todos os recursos necessários para a sua subsistência. Então, pela graça, existe a produtividade, pela graça concedida. Deus deu condições à humanidade de produzir, a terra produzir, e o homem, por meio do trabalho, produzir. E isso é trazer todos os recursos necessários para que o homem viva em sociedade. Olha que interessante isso, né? Pela graça, o homem foi abençoado com beleza.
É pela graça que somos agraciados com toda a beleza do mundo criado, com a beleza das flores, das florestas, dos rios, dos mares, dos lagos, com o pôr do sol entre as montanhas, a beleza da noite iluminada pela lua, pelas estrelas, e toda essa beleza é uma dádiva de Deus. A beleza através das artes, da poesia, da dança, da música e toda a virtude que a arte celebra e comunica, isso tudo é dádiva de Deus. Isso tudo é pela graça que o homem consegue contemplar a beleza, se inspirar na beleza, é pela graça que existem as cores, é pela graça que existem os aromas, é pela graça de Deus que existe o desfrute, o paladar, e tudo isso traz um senso de tudo que é bom. Por isso que Deus, quando cria, ele contempla e disse que tudo o que ele criou era muito bom. Então, esse senso estético, esse senso de beleza é algo exclusivo do ser humano e algo que é uma dádiva de Deus, que não pode ser perdida. Quando a arte ela sai da tenda do sagrado e ela entra dentro dessa tenda da secularização, nós não podemos entregar a arte como se ela não fosse uma dádiva de Deus, porque se o homem pode se expressar através da beleza, se o homem pode se inspirar através da beleza, se o homem pode desfrutar de tudo isso, isso é pela graça. Deus deu ao homem condição de desfrutar do que é belo, do que é bom e do que é verdadeiro. Deus deu ao homem a condição de ser criativo. Pela graça o homem é criativo. Pela graça comum a todos os homens, Deus tem permitido medidas significativas de talento em várias áreas criativas, seja artística, seja científica, ou seja culinária, ou literária, cinematográfica, publicitária. O homem é um ser criativo, o homem tem a capacidade de se inspirar na beleza e criar. Então, pela graça, o homem cria. Então, a beleza, através das artes, comunica virtudes, e o homem, por meio da sua capacidade criativa, ele inova, ele implementa. Então, graças a Deus, pela graça de Deus, Deus criou o tomate e o homem a pizza. Então, você vai perceber que isso é graça. É pela graça de Deus que o homem tem a capacidade de desfrutar dos sabores e de criar, de implementar a partir da criação de Deus. Então, isso tudo mostra que tudo que há de bom, de belo, de verdadeiro na existência é pela graça. Deus deu ao homem a condição de poder criar, de poder desfrutar da beleza. É pela graça de Deus que o homem é científico. Deus deu ao homem a condição de pensar inteligentemente. Deus deu ao homem racionalidade. Deus deu ao homem intelectualidade. É pela graça de Deus que o homem pode experimentar o conhecimento. É pela graça que o homem pode investigar sobre Deus, sobre o universo criado e desenvolver a sua tarefa de exercer domínio sobre a terra. Então é pela graça que o homem pensa, é pela graça que o homem cria, é pela graça que o homem investiga, é pela graça que o homem reconhece as leis do universo, é pela graça que o homem desenvolve governo. Isso significa que toda a ciência, que toda a tecnologia executada pelo homem são resultados dessa graça compartilhada. Deus deu ao homem condição de conhecer.
Se o homem pode conhecer, é porque existe algo criado por Deus a ser conhecido, o Deus conhecedor de todas as coisas. Então Deus capacitou o homem a realizar descobertas, invenções incríveis, que têm trazido desenvolvimento econômico, cultural, social e melhorado a vida de muitas pessoas. Então, tudo isso é graça comum. É Deus dando ao homem condições de se desenvolver, de criar, de liderar, de pensar, de desfrutar. É pela graça de Deus que o homem é filantrópico. Deus deu ao homem a condição de fazer o bem ao próximo. Filantropia é o ato de ajudar ao próximo por meio de várias atitudes altruístas, solidárias, que colaboram com o suporte para com os seres humanos. Então, se o homem é um ser social e de alguma maneira desenvolve mecanismos de proteção e de bem-estar social, é pela graça de Deus que o homem é um ser social que tem a capacidade de ver o outro, que tem a capacidade de perceber a necessidade do outro e que tem a capacidade de fazer bem ao outro além de si mesmo. Isso é graça compartilhada. Deus deu ao homem condição de ser empático. Deus deu ao homem a condição de compadecer-se do outro. E tudo isso é uma graça comum. É pela graça comum que o homem, de alguma maneira, restringe o mal que há sobre o mundo, fazendo algum tipo de bem ao seu próximo. Olha como existe graça de Deus no mundo. Que não é algo que o homem tem capacidade de fazer por si só, porque próprio Deus, ao criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, deu à humanidade condições de poder viver essas dimensões na sua realização. É pela graça comum que nós vemos que hoje a terra ainda não é o inferno. É pela graça comum que nós ainda conseguimos viver em comunidade, que nós ainda conseguimos ver o bem, que nós conseguimos ver beleza, cor. E, por outro lado, a graça comum ela sempre vai vir acompanhada de providência retributiva. Ou seja, assim como a graça comum dá condições ao homem para que eles possam fazer coisas boas, também há uma providência a todos os homens que retribui a humanidade por toda a sua rebelião, por toda a sua resistência e por toda a sua negação dessa graça maravilhosa de Deus compartilhada com a humanidade. Então, assim como a graça comum atinge a todos os homens sem distinção, abençoa a todos os homens sem distinção, tanto cristãos como incrédulos, assim também eles, todos os homens, são alcançados pela providência retributiva, a fim de demonstrar a sua santidade, a sua glória, que ele não divide com ninguém. Esse homem que deveria estar debaixo de os mandamentos de Deus, de uma aliança com Deus, esse homem rebelde, esse homem pecador, ele não tem como escapar dessas intervenções retributivas, dessa providência retributiva de Deus. E esse homem recebe da parte de Deus as demonstrações da sua reprovação, do seu desagrado com relação a todas as suas transgressões. Por isso que nós vemos várias coisas acontecendo na humanidade, que na verdade nada mais são do que o efeito colateral de toda ação transgressora. Toda a reprovação, toda a maldição, toda a visitação providencial e retributiva do homem que, mesmo desfrutando da graça, permanece resistente e rebelde com relação ao conhecimento de Deus. Então, é muito importante a gente fazer essa leitura de mundo, de que
Deus está mais presente do que nós imaginamos, né? Deus tem se mostrado mais à humanidade do que nós pensamos, né? E quando nós vamos olhar para a história das Escrituras, você vai ver que a graça é uma chave para compreender todo o propósito de Deus. Você vai ver a graça na grande história de Deus. Quando tudo começou em Gênesis, Deus não precisava criar para ser Deus, mas Deus foi gracioso em criar, porque Ele criou por amor, criou para expressar o seu amor, criou para que esse homem pudesse estender a sua imagem e a semelhança sobre toda a terra. Quando esse homem, mesmo sendo criado à imagem e à semelhança de Deus e desfrutando da relação com Deus, ele quebra os termos dessa relação pactual com Deus. O mesmo Deus chama pelo homem. Nunca foi o homem que procurou por Deus, mas sempre Deus que buscou pelo homem que Ele criou para se relacionar. E esse homem que ali tenta se cobrir, como já foi falado pelo Marcelo aqui de uma maneira incrível, tenta se vestir de autojustificação. Deus é aquele que pela primeira vez, né, cobre o homem, cobre o pecado de Adão, e ali ele promete a vitória incondicional sobre o pecado e sobre a morte, a partir do descendente prometido, a mulher. Então, uma expressão maravilhosa de uma graça que já não é mais uma graça comum, mas uma graça especial, porque essa graça especial vai começar a falar da revelação de Jesus, que vai nos levar a uma graça salvadora, a uma graça reconciliadora, a uma graça que vai redimir a natureza do homem e que vai resgatar toda a verdade dentro das suas relações, vai reconciliar o homem com Deus, vai reconciliar o homem com o próximo e com a criação, vai eliminar todas essas tensões, todas essas interferências e todas essas distorções que fazem parte da vida da humanidade por causa do pecado. Quando nós vamos olhar para Abel, que trouxe uma oferta para Deus, o Senhor olhou com graça para Abel e a sua oferta. E você vai perceber que durante toda a história dos sacrifícios oferecidos a Deus, não foi o sangue dos sacrifícios que purificaram os pecadores, mas foi a graça de Deus que perdoou aqueles que confiaram a Ele por meio dos seus sacrifícios. Sempre foi a graça perdoadora. Então existe a graça comum que está presente em toda a existência. Deus deu condições ao homem de poder viver, mesmo esse homem se rebelando contra ele. Mas há uma providência retributiva a esse homem que se rebela contra Deus. Contudo, há uma história de graça redentiva, uma história de graça salvadora, para que esse homem não só viva na dimensão da graça comum, mas que esse homem possa viver na dimensão da graça espiritual, da graça especial, uma realidade sem crenças limitantes, uma realidade que vai fazer com que você possa viver com leveza, você possa viver com mais eficiência, sem peso, estar livre desse sentimento condenatório, esse sentimento avaliativo, esse sentimento de você ter que fazer algo pela sua própria força, esse sentimento da meritocracia, de que você tem que merecer para que você receba. A graça especial em Cristo Jesus vai mostrar que a intenção de Deus sempre foi dar condições ao homem para que esse homem possa viver plenamente o seu propósito. Assim foi também com Noé, né? Noé achou graça aos olhos de Deus, e Noé foi abençoado por essa consideração da parte de Deus, uma consideração não merecida, né? Um homem que viveu numa sociedade que não tinha como receber benevolência de Deus, uma geração em que a maldade se multiplicava sobre a terra. Gênesis 6 vai dizer que o desígnio do coração do homem era mau, era sempre inclinado para o mal. E Deus achou graça, Deus considerou a vida
de Noé, um homem que andava com Deus no meio da sua geração, no meio de uma sociedade totalmente rebelde, totalmente má. Ele se destacou, ele foi um homem distinto, um homem íntegro, um homem justo, porque andava com Deus. Então ele recebeu graça, benevolência e foi poupado dessa providência retributiva, da consequência do julgamento que veio sobre toda a terra. Então você vai perceber que ali há uma revelação progressiva de graça nessa narrativa bíblica, e você vai perceber que depois de um ciclo de 10 gerações, né, Deus chama Abraão, e ali parece que essa graça começa a ficar mais clara, né? De Adão até Noé, nós vemos homens que foram receptores de uma graça. Porém, a partir de Abraão, você vai ver um homem que é chamado para ser doador de graça. A partir de Abraão, Deus vai começar a falar de como Ele nos chama para que sejamos não só receptores de graça, mas transmissores, abençoadores, comunicadores de graça. Então, Abraão é o homem que também encontrou graça aos olhos de Deus. E é interessante que todos esses homens, Deus deu condições a eles para que eles pudessem viver esse propósito de Deus, de serem abençoados por Deus. Então, Abraão ele vai trazer essa revelação da promessa de uma forma mais materializada, concreta, objetiva. Toda aquela promessa que foi dada a princípio a Eva, essa graça prometida, ela vai ganhando forma com Isaac. Então, a relação da Eva com a semente do descendente, você vai ver agora um protótipo de Sara com Isaac. Uma mulher que vai ser agraciada, Deus vai dar a ela a graça, condições de gerar algo de acordo com a promessa, que vai ser a sombra da promessa do Messias. Olha que lindo isso. Deus dá condições para que possamos gerar na terra algo de acordo com a sua palavra. Algo que seja seu, algo que ele possa chamar de meu. Da mesma maneira, você vai ver na história, como Ló foi encontrado pela graça, a graça recede no hebraico, né? Que fala dessa graça de fidelidade, uma graça associada com aliança. E ele encontrou graça ao ponto de ser preservado de todo o juízo e toda a providência retributiva que foi destinada a Sodoma e Gomorra. Jacó também provou dessa graça, recede em seu encontro com o seu irmão Esaú, em Gênesis 32. Então Jacó disse: eu te imploro, se eu agora encontrei graça aos seus olhos, aceite o meu presente, pois eu vi seu rosto, como se eu tivesse visto o rosto de Deus, pois com tanto favor você me recebeu. Olha aí a experiência de graça, de um favor imerecido, de algo que fez com que Jacó pudesse ser tratado e deu a ele condições de poder se tornar aquele a quem Deus nomeou o povo de Israel. O Jacó, um homem transformado pela graça, que de Jacó se torna Israel, e de um homem chamado Israel nasceu essa família, dessa família um povo, desse povo uma nação, dessa nação esse reino sacerdotal que tem como vocação revelar o Messias a todos os homens. Da mesma maneira, você vai ver José. José também teve esse encontro com a graça, quando Deus lhe concede favor. O homem que tentou se esforçar para tentar cumprir a palavra de Deus na sua vida, tentou se esforçar sendo o melhor entre os irmãos, liderando seus irmãos, tentou ser o melhor no seu trabalho, produzindo, se esforçando, sendo funcionário do mês, mas não conseguiu. Ele tentou cumprir as palavras de Deus, criando ali a sua rede apostólica, o seu network na prisão ali, fazendo uma aliança com quem for levado primeiro diante do faraó, você puxa o outro e um ajuda o outro, criando aquela rede de network, mas nada disso funcionou.
mas foi pela graça de Deus, 2 anos depois que ele estava preso, que ele foi lembrado. Então é a graça que deu condições de José, de ser quem ele deveria ser, de poder cumprir o que ele deveria cumprir. Então o Senhor estava com José, e estendeu a sua graça a José, e ele conseguiu cumprir com o propósito que estava sobre a sua vida. Depois de José, nós vamos encontrar Moisés. Moisés foi um grande líder que libertou o povo do cativeiro, ali da escravidão, da opressão do Egito, e encontrou graça diante de Deus. Só conseguiu fazer isso porque Deus lhe deu condições de fazer. Porque por si só ele mesmo tinha consciência de que não poderia fazer, de que não poderia liderar, de que as pessoas não dariam credibilidade por causa dos seus erros do passado, por causa dos seus problemas. Todos nós, temos os nossos erros, todos nós temos as nossas falhas, o nosso histórico condenatório, e assim como José fala, eles não vão crer em mim, porque eu já tentei, e eu errei, e eu matei um homem, e eu fugi, mas Deus deu a Moisés, pela graça, condições de poder cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir. Então, ele se tornou aquele que guiou o povo de Deus pelo deserto por causa dessa graça, a graça que ensinou o caminho, a graça que deu a ele condições de poder cumprir o seu propósito, assim como o povo que saiu do Egito também foi um povo escolhido pela graça de Deus. Foi salvo pela graça de Deus. O povo de Israel não foi salvo pela lei. O povo de Israel foi resgatado e foi salvo pela graça, porque havia um sangue que foi derramado nos umbrais das portas, que quando a morte passava por essas portas e olhava para aquele sangue, a lógica é: alguém morreu já. Então a morte substitutiva, a morte que foi um símbolo da libertação do povo de Israel, esse é a Páscoa, que fala de um povo resgatado pela graça, pela morte do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. O povo de Israel, que foi escolhido pela graça, salvo pela graça, abençoado pela graça de Deus, que experimentou durante toda a sua peregrinação inúmeras manifestações dessa graça. Então, existe a graça comum, que faz parte de toda a história da humanidade, que está sobre toda a humanidade, porém existe a providência retributiva, e para que possa ser aplacada a providência retributiva, Deus escreveu uma história de graça especial, desde o começo até a manifestação de Jesus, mostrando que essa graça vai nos dar condições de voltarmos a viver plenamente essa relação com Deus, sem restrições. Então, essa é a graça especial. A graça é um atributo de Deus, fala daquilo que Deus é. A graça é uma graça para todos, a graça comum que está sobre todos os homens. Essa graça é uma graça que nós vemos em tudo aquilo que fazemos, mas existe uma dimensão de uma graça especial, uma graça irresistível, uma graça que atrai o homem para Deus, que está revelada em Cristo Jesus. Por isso, a graça especial, ela é a revelação de Jesus. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha que lindo isso. Uma graça que é trazida na revelação de Jesus Cristo. Por isso, como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinham anteriormente, na ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Pelo contrário, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então essa graça que é revelada em Cristo Jesus é um manifesto redentivo a todos os homens. Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora, verdadeira, a todos os homens por meio de Jesus. Qual o problema dessa graça? É que essa graça é o que nós chamamos de uma graça inconveniente. Por que é uma graça inconveniente? Porque aceitar Deus oferecendo um presente para nós, chamado Jesus Cristo, significa ter que engolir o próprio orgulho e reconhecer a sua condição diante de tão grande salvação. Sabe aquele presente inconveniente? Como você dá um desodorante de presente para alguém? É um presente inconveniente, né? Porque você sabe que aquela pessoa tem um odor desagradável e você dá um presente que vai dizer para ela que ela tem um odor desagradável, né? É como você oferecer house de presente para uma pessoa, né? É uma graça inconveniente. Você está dando algo, mas quando você dá isso, você está dizendo com aquele presente que a condição daquela pessoa é uma condição desagradável. Então, a graça, quando é entregue aos homens, ela é um escândalo. A cruz, que é um presente maravilhoso de graça e verdade, ela pode se tornar também uma ofensa. Porque a graça, que ao mesmo tempo é irresistível, ela é inconveniente, porque expõe a nossa nudez e ela pode nos causar muitos problemas. Mas é só por essa graça que somos regenerados. É só pela graça regeneradora de Deus que nós podemos crer. Como nós falamos aqui na última mensagem sobre o princípio da fé, o homem é incapaz de crer por si só. Por isso é necessário que o homem tenha experiência com o dom da graça de Deus. Paulo vai explicar isso em Efésios capítulo 2, que se somos salvos não é por obra, não é por merecimento, mas é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a graça é a regeneração do coração, é a mudança do coração de pedra para o coração de carne, é o novo nascimento que nos possibilita crer, é a iluminação regeneradora do nosso homem interior, que nos possibilita ver e crer para nos arrepender e produzir boas obras. Então, pela graça somos regenerados. Essa graça nos transforma, nos revitaliza, ela nos dá condições de poder crer. A conversão, ela é atribuída totalmente à graça de Deus. Então, se podemos ser um novo homem, só somos pela graça de Deus. Pela graça de Deus somos regenerados para crer. E, mediante a fé que nos é dada, uma medida de fé que nos é dada pela graça, somos salvos. Então, só podemos crer se nos for dada uma medida de fé. E essa medida de fé nos é dada pela graça. Por isso, pela graça é que somos salvos. Emílio Abdala, um teólogo, ele diz assim que a misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando merecemos, mas a graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Então, é muito importante entender isso, que a graça
ela é tudo aquilo que Deus nos dá por meio de Jesus, ao qual nós não merecíamos, e só merecemos pelos méritos de Cristo Jesus, através dessa graça salvadora. Então, nosso fracasso do esforço pessoal, a falência do esforço pessoal, graças a esse fracasso pessoal, graças a essa falência pessoal, nós somos encontrados por essa graça maravilhosa que nos salva de toda hipocrisia religiosa. E a graça de Deus em relação à humanidade, provou ser maior do que a rebeldia da humanidade com relação a Deus. A graça de Deus em relação à humanidade provou ser maior que a rebeldia da humanidade com relação a Deus. A graça venceu, a graça é mais forte, a graça é vitoriosa. Em Cristo recebemos uma nova vida para viver uma vida nova. E é isso que o Senhor propõe para nós. Por meio de Cristo, Ele nos deu uma nova vida. E agora, por meio da graça, nós podemos viver uma vida nova, como um novo homem, como pessoas recriadas. Então, Jerry Bridges, ele diz assim, que a graça é o favor de Deus por meio de Cristo, para que as pessoas que merecem seu desfavor por causa do pecado. Olha lá, a graça é o favor de Deus por meio de Cristo, para com as pessoas que merecem seu desfavor por causa do pecado. Deus tratou com Cristo como nós merecíamos ser tratados, a fim de que pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Eu vou falar de novo. A graça salvadora significa que Deus tratou com Cristo como nós merecíamos ser tratados, a fim de que pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Então isso é graça de Deus. João Calvino, ele vai dizer que devemos colocar a causa e a fonte da nossa salvação em Deus somente. Esse deve ser o nosso único fundamento. Caso contrário, tudo o que construímos e da forma como construímos, acabar-se-á em nada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, fala que Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Então, Deus nos chamou para uma vocação, Deus nos chamou para boas obras, pela determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, o Messias, antes dos tempos eternos. Então a graça é regeneradora, a graça é salvadora, a graça é justificadora, porque Romanos capítulo 3 vai dizer que não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, somos regenerados para crer por meio da graça. Cremos para a salvação por meio da graça. Somos justificados por meio dessa fé que nos é dada gratuitamente pela graça, uma graça imerecida. Então, a possibilidade de sermos hoje alcançados por essa promessa que foi dada a Eva e reafirmada depois a Sara e cumprida em Jesus, a possibilidade de poder viver esse cumprimento abençoador de Deus é por meio da graça. Que Deus possa nos ajudar a entender que nós não estamos mais vivendo debaixo da lei que revela o pecado e nos condena à morte, mas estamos vivendo debaixo da lei do Espírito para a vida. E quando fala de lei, fala de domínio, fala de governo. Então, a lei do pecado para a morte é a lei que revelou o pecado, e revelando o pecado condena a morte. Mas em Cristo, por meio dessa graça, estamos agora debaixo do domínio de uma outra legislação, a lei do Espírito, ou seja, a lei viva,
a lei do Espírito para a vida, a lei do Espírito que nos ensina como viver para a glória de Deus, a lei que nos dá condições de viver para a glória de Deus. Não é algo que depende de nós, mas é pela graça concedida pelo próprio Deus. Somente pela graça nós temos condições de viver sem culpa e sem condenação. Por meio da graça regeneradora, da graça salvadora e da graça justificadora de Deus. Então, Romanos 3, 24, e pela sua bondade, que não merecemos, nos declara inocentes de culpa pela obra de Jesus, o Messias, o ungido, o qual nos liberta dos nossos pecados, sem nada pagarmos para nos beneficiar disso. Então, olha que maravilhosa graça, bondade de Deus, que mesmo não merecendo, somos declarados inocentes de culpa por meio da graça de Jesus, essa graça que promove a fé, e a fé o arrependimento, e o arrependimento o perdão de pecados. Então, isso nos dá condições de viver a palavra que nos coloca dentro desse lugar de não mais estarmos debaixo de condenação. Por isso que 2 Coríntios 5,17 fala assim, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação, nos reconciliou com Ele, e nós somos ministros dessa reconciliação, reconciliando consigo o mundo, não imputando pecados, e pôs em nós palavra de reconciliação. Então, tudo isso provém de Deus. Guarda essa palavra. Tudo isso provém de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Isso tira de nós o peso, tanto de condenação por causa dos nossos pecados, quanto um peso de termos que mover e fazer as coisas pela nossa própria força. O peso de ter que mostrar resultados. Então, estávamos conversando essa semana com um grupo dos irmãos da plataforma Farol. Qual a diferença entre termos consciência de sermos produtivos em Cristo e termos a necessidade de mostrar resultado? Então, a diferença é que quando estamos em Cristo, entendemos que Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E se fazemos algo, só fazemos porque provém dEle a graça, a condição de poder fazer. Então, temos consciência de produtividade por causa da graça que opera em nós. Mas quando não temos consciência dessa graça, nós nos pegamos na necessidade de ter que mostrar resultados, de ter que provar algo, e isso é cansativo, isso é desgastante, isso é frustrante, isso nos leva para um lugar de escassez, de deserto, de frustração, de tristeza e de condenação. Então nós não podemos mais viver nesse lugar. Nós temos que entender como viver nessa realidade de graça, não apenas como rebeldes que desfrutam de uma graça comum, mas de homens que vivem o cumprimento de uma graça completa, de uma graça especial, revelada em Cristo Jesus. Então, nós somos governados pela graça de Deus. A graça de Deus é o governo do Espírito. Romanos capítulo 5, 21 fala que para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se reinou a morte, agora reina a graça. Então, a graça é um reinado. A graça é o governo do Espírito sobre a nossa vida. O homem que era governado pelas suas paixões, que levava ao pecado, e o pecado à morte. Agora ele é governado pela lei do Espírito para a vida. Ele é governado por esse Espírito Santo que nos dá condições de poder viver integralmente para Deus. E tudo que fazemos, se fazemos e como fazemos, fazemos porque Deus nos dá condições de fazer. A diferença da graça comum e da graça especial é que na graça comum, um homem que não reconhece a graça de Deus, ele produz algo por causa da graça de Deus e atribui isso a ele mesmo.
Ou seja, ele faz algo porque Deus lhe deu a graça de poder fazer, mas ele não glorifica a Deus por aquilo que fez. Agora, quando conhecemos a graça completa, a graça especial revelada em Jesus, entendemos que Deus nos deu condições de fazer pela graça, e quando fazemos conscientes dessa graça, fazemos para que Deus seja glorificado. Reconhecendo que é Ele que nos dá condições de fazer, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e nós devolvemos a Ele o reconhecimento e o louvor. Por isso que Paulo fala em Efésios 1 que existimos para o louvor da sua graça, para reconhecer a sua graça em tudo. Se Deus nos deu condições de constituir família, que Deus seja glorificado através das nossas famílias. Se Deus nos deu condições de exercer uma vocação, que Deus seja glorificado por meio do nosso trabalho. Se Deus nos deu condições de contemplar o belo e comunicar a beleza e a virtude e a verdade por meio das artes, que Deus seja glorificado por meio disso. Que Deus seja reconhecido por meio disso. E quando nós vamos perceber que a graça governa sobre nós, entenda algo, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é tudo o que nós precisamos, porque a graça de Deus nos dá condições de viver tudo aquilo que nós somos chamados para viver. Se você tem o sentimento de que não está conseguindo viver plenamente aquilo que Deus chamou você para viver, o que você precisa não é fazer mais esforço, mas é se render de uma vez por todas à graça de Deus, porque a graça de Deus vai fazer com que você possa cumprir aquilo que você foi criado para cumprir. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Quando Paulo estava lutando com o seu espinho na carne, quando Paulo estava lutando com aquilo que mostrava a sua fragilidade, a sua humanidade, com a dor da sua natureza limitada e fraca, quando ele estava lutando com a sua limitação, quando ele estava lutando com as suas dificuldades pessoais, o Senhor disse para ele: a minha graça é suficiente para você. Descansa na minha graça. Pare de se debater, pare de tentar lutar. A minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você reconhecer que não tem condições de fazer e confiar que eu vou te dar condições para fazer, você vai entender que a minha graça é suficiente. Não é o dinheiro que é suficiente, não é o prazer que é suficiente, não são as coisas desse mundo que vão suprir e nos dar condições de fazer algo, mas é a graça de Deus, o poder que se aperfeiçoa, que cresce, que se expande, que se desenvolve, à medida que reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa vulnerabilidade. E ele diz: por isso eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Uau! Tudo provém de Deus. A graça de Deus é suficiente para nós. Porque quando a graça de Deus é suficiente para nós, há um poder que repousa sobre a sua vida. E tudo que você faz, você só faz e consegue fazer porque há um poder que repousa sobre aquele que descansa. Para que o poder de Deus repouse sobre você, você tem que descansar nele. Quando Cristo entra no tanque, no seu batismo, e ele se identifica com toda a fragilidade humana, quando ele descansa no Pai, nessa identificação com o homem, o poder de Deus, repousa sobre ele. E tudo o que ele faz movido por esse Espírito, por essa graça que é o governo do Espírito sobre tudo o que fazemos. Então, isso é muito poderoso, isso é muito forte, isso é muito encorajador. Ele fala: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque pelo que sinto prazer nas fraquezas. Então não mais lute contra a fraqueza, mas sinta prazer na exposição da fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre você e pela graça você supere a sua fraqueza e consiga ir além dos seus limites. Então, se todos os homens tivessem conhecimento da graça de Deus,
Nenhum coach mais ganharia dinheiro em cima da limitação e da fraqueza alheia, né? Porque a graça de Deus é o poder repousando sobre nós para que possamos fazer tudo aquilo que nos leva além dos nossos limites, que nos leva além das nossas fraquezas, né? E Paulo passa a sentir prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Então a graça de Deus nos basta. A graça de Deus é suficiente. Não venhamos pensar que se tivéssemos outras coisas poderíamos fazer a obra de Deus. Porque tudo o que precisamos para fazer a obra de Deus, para sermos homens e mulheres de Deus na sociedade, é a graça de Deus, o poder de Deus repousando sobre aquele que descansa nele, né? O poder de Cristo repousando sobre aquele que descansa nele. Por isso, pela graça de Deus, somos fortalecidos. 2 Timóteo 2,1 fala: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus. Se nós nos sentimos fracos, nós precisamos recorrer à graça, porque nós podemos nos fortificar nessa graça, essa graça que nos supre de força quando a força nos falta. A palavra hebraica, para uma das palavras, né, que vai estar relacionada à graça no hebraico, é a palavra hesed, que tem a ver com essa misericórdia no sentido redentivo, né? E um exemplo da graça hesed, né, é quando Deus fala: eu sou leal por 1000 gerações quando encontro graça, né? Então é uma graça que está, de alguma maneira, associada com a fidelidade e com a aliança. E é interessante que ambas palavras associadas à graça traz consigo esse elemento da aliança, que representa que na nossa união com o Messias somos supridos de força pelo Espírito de Deus que está conosco. Porque dentro dessa relação pactual, a provisão, a complementariedade. Então nós somos fortalecidos nessa graça. Somos providos de força. Quando eu vivi um dos piores momentos da minha vida, de escassez, de sequidão, psíquica, espiritual, física, né, eu não posso dizer que eu encontrei um manual de superação pessoal. Eu não posso dizer que eu encontrei um coach que me mostrou o caminho da saída desse lugar de escassez, mas eu experimentei uma graça. A graça me abraçou de um jeito em que eu fui fortalecido nessa graça. E o Senhor me deu uma força que eu não tinha para fazer o que deveria ser feito. Sabe quando você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem força para fazer? O conselho de Paulo para Timóteo é: se fortifique na graça. Seja fortalecido nessa graça. Encontre os recursos que você precisa nesse poder de Jesus repousando sobre a sua vida, chamado graça. Uma graça que nos fortalece. E pela graça nós somos ensinados. Se hoje podemos aprender alguma coisa, tanto com os nossos erros, quanto com a palavra de Deus, e com os nossos irmãos, e com a história, é porque existe uma graça educadora. A mesma graça que fortalece o fraco é a graça que ensina-nos como viver para a glória de Deus. Paulo escreve a Tito, em capítulo 2, versículo 11, ele fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, a palavra ali é paidel, ela nos educa, é corrigir. É a mesma palavra que é usada quando o autor dos Hebreus capítulo 12 fala que o pai corrige a quem ama. Então a graça, ela nos corrige. Então, ao mesmo tempo que essa graça nos fortalece, é a graça que também ela vai nos corrigir, para nos educar. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, um conselho que nós queremos te dar: deixa a graça te ensinar.
Se, assim como eu, você também tem passado por momentos difíceis, ou passou por momentos, ou está passando, deixa que a graça te ensine. Deixa que a graça te corrija. Deixa que a graça te eduque a renunciar às paixões e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Se aprendemos algo, só aprendemos porque a graça de Deus nos ensina. Porque a graça de Deus nos corrige como filhos amados. É pela graça que, se uma vez aprendemos por ela, é pela própria graça que obedecemos. Ninguém obedece a Deus porque é bom ou porque tem vontade, né? Porque recebemos graça. Romanos 1,5 fala, pela qual recebemos graça e apostolado para a obediência de fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Então ele fala que ele recebeu uma graça para a obediência da fé. Então, se hoje conseguimos olhar para as Escrituras, olhar para a palavra e admirar Jesus e contemplar Jesus e dizer, queremos ser como Ele, fazer como Ele, queremos ser seus discípulos, é porque a graça nos dá condições de crer para a obediência. Se obedecemos a Deus, é pela graça que obedecemos, não é mérito humano nenhum, né? É porque a graça opera em nós, o próprio Deus opera em nós o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. Isso é gracioso. Então, alguém que obedece a palavra não deve se sentir melhor do que alguém que não obedece, porque se obedece, só obedece porque recebeu graça para obedecer. E você tem que comunicar isso para as pessoas. Olha, eu só consigo andar nisso, eu só consigo fazer dessa maneira, porque o próprio Deus, pela sua graça, me deu condições de obedecer, de viver para a obediência pela fé. Pela graça, servimos no reino inabalável de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, se servimos a Deus, servimos porque agarramos essa graça que nos abraçou. Nos apegamos a essa graça. Quando temos dificuldades, quando não temos disposição, quando estamos desanimados, nós recorremos, agarramos essa graça, retemos, ou seja, não deixamos ela ir embora, porque ela é tudo que nós precisamos. E por meio dessa graça servimos. Se servimos a Deus, é pela própria graça que Ele nos deu para servir. Romanos capítulo 12, versículo 6 diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, isto é, de falar por inspiração divina, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, então faça. Se é contribuir, contribua com generosidade. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Mas tudo isso são dons que nos foram dados pela graça. E se cada um serve de acordo com a sua área, com o seu dom, só serve porque isso foi lhe dado pela graça. Deus nos deu condições de poder servir a Ele. Se nós o adoramos, só o adoramos pela graça. Porque você vai ver na Torá que havia dois óleos, dois tipos de incenso. Um que era chamado óleo da unção e o outro que era chamado óleo do incenso. Um foi criado para o ministro e outro foi criado para o altar. Então, o homem era ungido para poder queimar incenso. Olha só. Então, Deus deu ao homem um óleo, consagrando, ungindo ele, para que ele pudesse dar algo a Deus. Então a gente sabe que essa unção, ela representa o Espírito. Então, para poder dar algo a Deus, adorar a Deus, primeiro o homem tem que receber a unção de Deus. Recebe a unção de Deus para que possa oferecer incenso a Deus. Então nós só podemos adorar a Deus se Deus nos der condições de adorá-lo. Então não há nada que nós podemos fazer nessa vida que não seja pela graça.
Seja o crente, seja o não crente. Todo o que o não crente faz, mesmo que não reconhecendo Deus, só faz porque Deus deu condição de fazer. A diferença é que nós, como cristãos, reconhecemos que fazemos pela graça e quando fazemos com a consciência dessa graça, glorificamos a Deus em tudo o que fazemos. Então não podemos mais fazer as coisas na nossa vida como incrédulos, como pagãos, mas como homens e mulheres que reconhecem a maravilhosa graça de Deus operando em suas vidas. Pela graça de Deus somos ministros. Pela graça de Deus somos pastores, somos homens e mulheres sacerdotais. Né? Atos 14, 3 fala, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então eles pregavam, ministravam, e o que eles faziam era respaldado por sinais, por conversões, como um sinal da graça. Se aquilo que fazemos no ministério, como líderes, como pastores, funciona, só funciona pela graça. Não é porque você fez um mestrado em Harvard, ou você estudou na Holanda, ou você tem um doutorado. As coisas no ministério não funcionam porque você tem planejamento estratégico, ou porque você é formado por alguma instituição internacional. Mas se algo funciona no ministério, acima de tudo e antes de tudo, é pela graça de Deus. Se alguém é curado, não é para você montar um ranking de quantas pessoas curaram mais no mês. Né? Se Deus te dá a palavra de conhecimento, não é para você sentar e brincar com um dom como se fosse um jogo de tabuleiro. Né? Mas se algo funciona na nossa vida, é pela graça. E isso deve gerar em nós temor, seriedade, responsabilidade. Efésios capítulo 3, versículo 6 diz, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então aqui Paulo está falando que a ele foi concedido pela graça ser ministro. E essa graça concedida nada mais é do que o poder que opera dentro dele, que dá condições dele poder exercer o seu ministério. 1 Coríntios 15, 9, Paulo fala, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Isso é reconhecer a graça. Um apóstolo que opera pela graça, ele reconhece que nem ser chamado de apóstolo ele merece. Hoje em dia, se você chamar um ministro pelo nome, ele te corrige, fala, não, eu sou apóstolo. Já aconteceu isso comigo. Eu fui chamar alguém pelo nome e falei assim, não, eu sou apóstolo fulano de tal. A pergunta é se esse ministro conhece a graça. Porque Paulo, que é um verdadeiro apóstolo, o apóstolo que viveu o que nenhum apóstolo contemporâneo viveu, que viu o que nenhum apóstolo viu, né? Um apóstolo que foi enxertado na realidade dos apóstolos do Cordeiro, né? Ele vai dizer, eu sou o menor e nem mereço ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Então ele reconhecia que por causa de quem ele era no passado, ele nem merecia aquilo que Deus estava dando para ele. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça não foi em vão, não foi inútil. Imagine alguém que tem muito recurso, mas não tem dimensão do recurso que tem. E não usa. Então, ao invés de você orar para que Deus te dê o número da Mega Sena, comece a acessar os recursos da graça. Em vez de você procurar recursos temporais e naturais para que você possa fazer algo para Deus, acesse os recursos da graça para que a graça não seja um recurso inútil na sua vida. Né? Paulo fala, a graça comigo e todo o poder que repousou sobre mim não foi inútil, eu aproveitei todo o recurso de Deus na minha vida. E eu trabalhei mais do que todos eles. Olha aí. E ao mesmo tempo que ele se sente o menor,
e não merece ser chamado apóstolo, ele tira onda com todos que trabalharam na sua época, inclusive aqueles de Jerusalém, né? Pedro, Tiago e companhia. Então, ele fala, mas se trabalhei, não fui eu, mas a graça comigo. Eu deixei a graça operar na minha vida. Eu peguei a minha prancha e eu surfei na graça. Eu surfei na graça, porque é a graça que move, né? É a graça que faz as coisas acontecerem, né? O que adianta, né, Bruno? Você tem a melhor prancha se não tem onda. Não adianta nada, né? Então, o mérito é da graça. Pela graça que nos faz funcionar, operar, também pela graça somos humildes. Ninguém é humilde sem graça. Ninguém é humilde sem que Deus lhes dê graça para ser humilde, cara. Romanos 12:3 fala, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É só pela graça que você consegue olhar para você e ver que tudo que você faz é pela graça, logo não tem mérito. Se não tem mérito, não tem por que você se orgulhar de você mesmo, né? É só pela graça que alguém consegue ser manso e humilde, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade em ser humildes, porque vão perdendo a graça e vão atribuindo mérito a si mesmo, né? Então, se podemos fazer alguma coisa é pela graça, e se fizermos alguma coisa pela graça, o mérito é da graça, logo somos humildes, como Paulo fala, não fui eu, mas foi a graça que operou em mim, né? Que Deus possa nos ajudar, né, nesse processo de ver a nossa vida acontecer. Saia desse lugar de limitação, saia desse lugar de frustração, de ciclos de parece que há anos estamos parados no mesmo lugar, fazendo muita força, mas não movendo nada. Nós precisamos descansar no Senhor Jesus, nessa graça, para que o poder dessa graça opere em nós, para que o poder dele repouse sobre nós e comecemos a não mais mover coisas, mas ver o poder da graça operando coisas através da minha vida e da sua vida. Nós temos ouvido aqui um trabalho maravilhoso que o Cabral tem feito com relação à gestão, à mordomia, mas eu quero te dizer algo, é só pela graça que somos generosos. Se a graça não operar na nossa vida, dificilmente seremos generosos dentro da medida que nos está sendo proposta dentro do reino de Deus, né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um semeie, conforme determinou no seu coração, não com peso, com pesar, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a obra. Uau! Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a justiça dura para sempre. Então é só por meio da graça que nós vamos conseguir alcançar esse nível de generosidade sem peso, sem obrigação, mas confiando nessa poderosa provisão. Deus sempre vai nos dar a condição de contribuir. Quando fluímos na graça, e quando a graça flui em nós, Deus sempre vai nos dar condição de ser generosos. Deus sempre vai nos dar condições, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário para transbordar. Uau, como é lindo isso, né? Que Deus possa nos ajudar nisso, né? Um outro ponto que eu quero aqui partir para o encerramento é que Paulo ele vai usar nas suas cartas, né, graça e paz. Pela graça, temos paz. E eu queria abençoar a sua vida com paz, né? Em tempos de tantas crises, de tantas situações adversas e controversas, né, em que as pessoas sentem medo, a resposta do Evangelho para todos nós é paz. Tenham paz. Não a paz que depende da circunstância, mas a paz que depende da graça que opera dentro de nós. Que Deus possa nos ajudar. Paulo diz em 2 Coríntios 1:2, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É só pela graça que podemos sentir paz
em dias de guerra, em dias de conflitos. Por isso, nós, como igreja, temos que calçar o evangelho da paz. Temos que andar em paz e proclamar a paz. Ter sempre como resposta a última notícia, que é essa paz que temos na nossa confiança em Deus, na graça de Deus que opera em nós. O nosso discurso não deve ser um discurso pessimista, fatalista, como foi falado muito bem na semana passada pela Giovana, né? Que o seu louvor deve estar continuamente em nossos lábios e não dar voz aos nossos pensamentos contra Deus, que é a murmuração, né? Todos devemos saudar uns aos outros, né? Com a paz. Que você mande uma mensagem para o seu irmão, ligue para ele, ore por ele, te abençoe, para que a graça de Deus opere na sua vida, te dando paz no meio dessa situação que você está vivendo, a paz que excede a razão humana, porque ela não está com a circunstância, ela está com você, porque Jesus deu essa paz para você, e se Jesus deu essa paz para você, ninguém tem poder de tirá-la de você. Que nós possamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que possa nos separar da graça. A amargura, o ressentimento, a falta de perdão. Que nós venhamos nos guardar de qualquer outro evangelho que não seja o evangelho da graça. Que o Senhor venha nos dar condições de ter a graça como um filtro da nossa cosmovisão cristã. Quando a gente entende a graça, a nossa cosmovisão muda completamente. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22. Vocês têm Paulo, Apolo e Pedro. Presta atenção. Deus deu-vos o mundo inteiro para usarem dele. Vocês estão acima da vida e da morte. Ele deu-lhes o presente e todo o futuro. Tudo é vosso. E vós do Messias, o Messias de Deus. Olha que lindo. Deus deu o mundo inteiro para que vocês possam viver, usar dele, desfrutar, cultivar. Estamos acima da vida e da morte porque somos eternos. Ele fala, tudo é de vocês. Vocês são do Messias e o Messias de Deus. Tudo provém de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. E nós temos que olhar para todas as coisas e dizer, tudo isso pertence ao nosso Deus. Não há nada, como diz Kuyper, não há nada criado, não há 1 centímetro do universo criado que o Senhor não diga, é meu. Tudo provém dessa graça. 1 Timóteo 4:1 fala, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra e pela oração. Então, vamos olhar para as coisas e não mais dar a autoria, não mais dar a patente das coisas a qualquer outro espírito ou demônio ou Deus criado que não seja Deus. Tudo é santificado pela ação de graça, pela palavra e pela oração. Então vamos deixar que a nossa vida seja mais produtiva. Vamos ser integrais na nossa devoção. Pela graça, o caminho da redenção foi aberto aos homens. Pela graça, a mensagem da redenção foi levada e é levada aos homens. Pela graça, os pecadores recebem a fé para crer em Cristo Jesus e serem salvos e justificados do pecado. Pela graça, somos enriquecidos com todas as bênçãos espirituais. Pela graça, nós herdamos a vida eterna. Pela absolutamente tudo que é de bom, belo e verdadeiro na nossa vida vem pela graça. Então, eu quero deixar aqui uma última frase do Jerry Bridges que ele diz: só quando estivermos convencidos por completo de que a vida cristã é inteiramente pela graça,
seremos capazes de praticar com alegria as disciplinas que nos ajudam a crescer na vida cristã. Então, que todos nós continuemos crescendo, convencidos por completo de que é inteiramente pela graça que as coisas funcionam. É pela graça que o Evangelho vai funcionar, é pela graça que Deus nos dá um trabalho, é pela graça que hoje todos nós vamos comer assentados na mesa em família. Tudo isso é Deus nos dando condições de viver para a glória dele. Que nós não sejamos como o homem que desfruta de tudo que é graça comunicada a todos os homens, mas não dá graças a Deus por nada. Que nós possamos encher os nossos lares nesse domingo de ações de graça, de gratidão, de louvor, e que o poder de Deus comece a operar nas suas vidas. Nós temos visto vários milagres, seja na área financeira, seja na questão vocacional, seja nas questões relacionais, de quando nós nos rendemos a essa graça. Tudo que estava parado começa a se movimentar. Porque já não somos nós que estamos fazendo força para que as coisas aconteçam, mas é a força e o poder de Deus que começa a mover as coisas através de nós. Então, imagine, como o Anderson Cabral sempre fala, imagine a porta do shopping diante de você, né? Você precisa se posicionar diante da porta para que ela se abra. Então, imagine essa posição como graça de Deus. Descanse nesse lugar para que o poder da graça repouse sobre você e aquilo que estava fechado se abra, aquilo que você não tenha força para fazer agora você seja fortalecido, aquilo que você não entendia agora você é ensinado, que tudo que estava parado comece a se movimentar no nosso meio de uma maneira sobrenatural, de maneira poderosa, de modo que nós possamos nos tornar testemunhas oculares da graça de Deus, e dizendo às pessoas e a todos os homens, se sou o que sou, e se faço o que faço, é pela graça de Deus que opera na minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.